Graça e paz, igreja do avivamento. Quantos têm fé para profetizar aqui? Então aquilo da qual você veio com a sua expectativa em Deus, que você deseja receber essa manhã, você vai profetizar agora na vida de 3 pessoas em nome de Jesus. Faça isso agora. Profetize. Bem-vindo, Espírito Santo. E acerca de qualquer coisa de que 2 ou 3 concordarem nesta terra, será concedido dos céus. Diga: Jesus, pela fé, eu recebo e já te agradeço. Nessa manhã de celebração, ao Deus que é poderoso para fazer muito mais, além, abundantemente, infinitamente, daquilo que pedimos e até daquilo que pensamos, eu já agradeço e celebro com uma forte salva de palmas e dando gritos de aleluia! Glória a Deus! Shalom! Shalom, Manaim! Podem sentar em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar contigo essa manhã, já está falando poderosamente. Alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, alguém que foi convidado, estou aqui, pastor, pela primeira vez. Alguém que nos visita? Então diga: eu preciso perseverar em orar pelo, no mínimo, 4 pessoas. Faça isso agora em nome de Jesus. Lembra de 4 nomes. E profetiza a salvação, profetiza a libertação. Vocês estão participando? Estamos online, né, Jonatas? Só um minutinho, internet. Esse é o nosso irmão Jonatas. João capítulo 7, versículo 5. Olha só o que vai dizer, irmãos. Isso aqui não é realidade de Manaim não, viu? Diga amém. Porque quando se fala de um povo de fé, você lembra logo, é o povo da Manaim. Tem um irmão de fé ao seu lado aí? Rapaz, aí que irmão. Isso é um irmão de fé. Aplaude ao Rei Jesus por esse irmão de fé. Fé, diga fé. Porque, irmãos, atitude, comportamento. Amém. Eu tenho fé, você tem fé, nós temos fé em Jesus de Nazaré. Até Jesus, irmãos, passou por isso aqui. E não foi gente de fora, não. Foi gente da sua própria, seus irmãos. Porque se você ver o contexto, logo do início, vai falar da incredulidade dos seus. Aonde há incredulidade, irmãos? O sobrenatural, a glória, o poder, os milagres, as curas, a graça, o favor de Deus não se manifesta. Lembra que Jesus estava em Nazaré, terra natal, e a Bíblia diz que ele operou poucos milagres naquele lugar por causa da incredulidade. Agora não é o povo da sua família, é o povo que conhecia a vida dele, a história dele, desde o seu nascimento. E Jesus não pôde fazer. Quando é que Jesus pode fazer? Diga onde ele encontra um ambiente de fé. Eu creio que Jesus está nesse lugar hoje aqui. E se eu estou diante de um homem e de uma mulher de fé, então um milagre hoje vai acontecer. E aí ele vai continuar dizendo, porque o profeta não tem honra, ou seja, toda atitude de incredulidade é uma ação de desonra. Todo incrédulo desonra a Deus.
Aonde há desonra, é porque há incredulidade. Os irmãos desonraram, os seus conhecidos desonraram, porque eles não deram a Jesus a devida credibilidade. Olha a diferença da mulher do fluxo de sangue. Jesus não impartiu nenhuma unção sobre a vida dela. Jesus não liberou nenhuma palavra sobre ela. Jesus não pôs as mãos sobre ela. Mas ela honrou a unção na vida daquele homem. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla do seu manto. Tanto que Jesus vai perguntar, quem me tocou? Quem está neste nível de fé hoje aqui essa manhã? Eu tenho certeza que muitos já tocaram em Jesus aqui. E tem muitos aqui, tem testemunho para dar. Diga aleluia, dê um forte aplauso ao Rei Jesus. Como é bom ministrar para um povo que tem fé. Diga, eu tenho fé. A propósito, você honra Jesus quando você honra a unção na vida do servo de Deus, na vida da mulher de Deus, na vida do homem de Deus. Amém? Eu fico maravilhado porque os apóstolos eles podem viajar tranquilo. Porque aqui é uma equipe de pastores que responde além das expectativas. Vamos honrar e aplaudir os pastores da manhã. Né? Os irmãos observam os dons específicos para a preparação dos santos até a volta de Jesus. Né? Esse trabalho com as crianças, meu Deus, vai ser lindo, vai ser sobrenatural. Administração das finanças, o cuidado, pastora Nalva, pastora Gilda, né? Essa organização no total, no geral, que a pastora Edileuza tem, que se me desse, meu Deus, o negócio ia ficar meio, sabe, como a pastora Aline fala lá em casa, bora homem, decide. E a pastora Edileuza vem, quando eu não vejo a pastora Edileuza, eu já fico preocupado, meu Deus, quem é que vai falar de dízimo, quem é que vai orar por isso, quem é que vai, né? Bem isso aí, né? Pastor Raimundo, meu Deus. Palavra da sabedoria. É aquela revelação, é aquela palavra que vai levar você a tomar uma decisão. Amém? E hoje eu não posso deixar de dizer que Jesus vai curar alguém. Alguém orou antes de vir aqui dizendo, Jesus, eu não vou sair daquela igreja sem a minha cura. Pode ter a certeza que você já está curado. A propósito, irmãos, é tanta oração por cura, e eu preciso ouvir o testemunho de alguém aqui que um dia foi tocado por esta unção, né, alguns dias aí, que, não sei, mas alguém, 2 pessoas no máximo, já são 10h30, pastor, aconteceu isso na minha vida, eu estava doente, estava enfermo, recebi oração, fui curado. Só isso. Alguém, 1 minuto, 2 minutos só. Pastora Edileuza, quando os pastores levantam a mão, já fico, meu Deus, agora acabou o culto. Mas é tipo assim, pastor, eu estava assim, aconteceu isso, e agora estou dessa forma. Sim. Diga aleluia! A senhora lembra que eu falei aqui que às 3 da manhã eu perguntei ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que o senhor quer fazer no propósito de cura essa noite? Porque era aniversário e eu queria que Deus desse o presente aos que honrassem estando presente. Alguns eu sei que não puderam estar, mas mandou mensagens, falou comigo, coisa e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, um útero vai ser limpo de nódulos. E aí eu vi uma mão que eu sentia algo como assim, não sei se é energia, eletricidade, algo que não dá para explicar exatamente o que é, mas era alguma coisa referente às mãos.
E o Espírito Santo disse: eu vou confirmar, eu vou cooperar. E aconteceu com a pastora. E quem foi curado do útero, vai aos médicos. Você que recebe oração, vai ao médico, e quero que você chegue aqui com o seu documentado. Olha, pastor, eu estava assim, mas olha, estou curado, estou curada. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Porque onde há um ambiente de fé, a glória de Deus se manifesta. Com sinais, prodígios e maravilhas. Mais alguém, rapidinho? Irmã Vera. A irmã Vera foi curada. Foi um culto do qual eu estava no meio da pregação, eu senti passar algo na minha garganta e eu conheci e tive a convicção que foi a voz do Espírito Santo, e eu parei e disse a alguém aqui que o Espírito de Deus quer curar uma garganta inflamada agora. Aí lá no fundo, levantou a irmã Vera, e na mesma hora ela foi curada. Glória a Deus! Como é gostoso ver os sinais e as confirmações de que Deus está no nosso meio. Não é, pastor Israel, é a glória de Deus nesse lugar. Sabe por quê? Há um homem de fé, uma mulher de fé hoje aqui, diga aleluia! Marcos capítulo 11, versículo 22 diz assim: tendes, na versão original, irmãos, vai dizer, tendes a fé de Deus. Muitas das versões vai dizer, tendes fé em Deus. Marcos 11, versículo 22. Diga, eu tenho a fé de Deus. Existe a fé para a salvação, a fé para muitas coisas, existe a fé natural, amém? Mas a fé de Deus, irmãos, é a fé para o sobrenatural. Diga, eu vou viver todos os dias o sobrenatural, porque eu tenho a fé de Deus. E o que é fé? Hebreus 11, 1, os irmãos conhecem muito bem esse versículo que vai dizer que a fé é Hebreus 11, 1. A fé é a certeza, irmãos, é o firme fundamento, é a prova de fatos que não se vê. Quando você tem prova de algo, as pessoas podem falar tudo o que for contra as suas convicções, mas tudo o que tentar falar e argumentar contra aquilo que você tem convicção, cai por terra, porque você tem diga, provas. Diga, eu tenho a prova. E que prova é essa? É a revelação que você guarda no seu espírito. Não tem nada que fale contra, irmãos, que pode esmurecer, enfraquecer, te desanimar, segundo a fé que você tem, baseado naquilo que Deus te falou. Não é qualquer tipo de fé. É uma fé que vem através de uma revelação. Diga, eu tenho o espírito da revelação. Coisa que por muito tempo ficou meio... fulano tem um dom da revelação. Quer revelação, irmãos? Amanhã, João capítulo 8. Vamos aplaudir essa revelação. A revelação da palavra de Deus. E uma vez que Deus fala com você, você tem a revelação. E se você tem a revelação, você tem uma fé inabalável. Você tem uma fé que vai mover o sobrenatural na sua vida e através da sua vida. Como vem essa fé? Quem esteve aqui na sexta-feira passada, onde Deus falou muito através da boca do nosso pastor Raimundo. Como vem essa fé? Romanos 10, versículo 7,
vai dizer que a fé vem. Não é ouvir a palavra de Deus. É bom você ouvir a palavra de Deus. Mas é o ouvir É ouvir o que o Espírito Santo fala quando a palavra de Deus é meditada, é lida, quando você reflete. É ouvir o que o Espírito Santo te revela quando Deus fala através daqueles que são apenas o seu microfone. O pastor é aqui apenas um microfone, mas a voz é a voz de Deus. É por isso que a glória tem que ser sempre para Ele. Imagine o Jeguinho entrando em Jerusalém e as pessoas declarando: Hosana, Hosana, o nosso rei, né? E o Jeguinho pensando: rapaz, sou eu mesmo. Que nada, era só aquele que ele carregava. A fé vem pelo ouvir. E não dá para falar sobre ouvir a voz de Deus, porque eu iria me deter nesse tema. E se você esteve aqui sexta-feira, certamente você iria saber como ouvir a voz de Deus, o que fazer para ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Nós precisamos ouvir Deus para que nós não venhamos desonrá-lo. Você só pode ir, irmãos. Você só pode ir até aonde a sua revelação chega. Você não pode ir além disso. Eu tenho que ter revelação de Deus para que eu possa avançar mais ainda naquilo que Ele determinou para a minha vida nessa geração. Nós podemos ter conhecimento de Gênesis, Apocalipse. Quantas pessoas ouvem tantas coisas aqui, mas elas não rompem naquilo que ela ouve, porque ela apenas está ouvindo a palavra, não o que está ouvindo através da palavra. Quando a revelação vem, há uma libertação. Aí você passa a ter atitudes, ações, comportamentos baseadas nessa revelação. E essas atitudes, ações, comportamentos e até o que você fala é a manifestação da fé que você recebeu pelaquela revelação que Deus lhe deu. Porque eu ouço muitos falar, por exemplo, também não está no tema de hoje, acerca de primícias. Mas isso é coisa do Velho Testamento. Você está certíssimo, é natural que você pense assim, porque você apenas ouviu falar sobre primícias. Mas no dia que você tem a revelação do próprio Deus a respeito da primícia, aí você vai entender: não estou dando porque o apóstolo precisa de dinheiro. Não vamos entrar nos detalhes disso aqui, senão eu ia falar só tratar sobre primícias. Mesmo a respeito sobre dízimo. Tem muitas mentes que estão, super inchadas, engessadas, pelo que houve através das redes sociais, no que se diz a respeito de dízimo. Semeaduras, ofertas. Puxa, agora é dinheiro também para criança. E a pastora Gilda desceu agora falando sobre dinheiro para a cadeira. E tudo que pensa dinheiro, 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 porque ainda não tem a revelação da honra, ainda não tem a revelação da gratidão, ainda não tem a revelação da semeadura. Quando tem, irmãos, aí há um destravar. Porque eu não posso fazer aquilo de qual eu não tenho fé. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a fé. E a fé vem através da revelação desse conhecimento, do que o Espírito fala ao meu coração diretamente. Então não posso ir além daquilo do qual me foi
revelado. Então eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso clamar e dizer: Deus, me dá a revelação. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, ele orou para que Deus desse à igreja de Éfesos espírito de revelação e de sabedoria. Que Deus iluminasse os olhos do seu coração, os olhos do seu entendimento. E aqui que está a grande guerra, aqui que está a grande batalha, onde o diabo cega o entendimento, não daqueles que têm fé, mas daqueles que são, diga, incrédulos. Diga, espírito de incredulidade. Eu te denuncio, junto com o espírito de orgulho, rebelião e desonra da minha vida. Saia agora, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu busco, hoje eu mergulho, hoje eu quero, hoje eu desejo, hoje eu procuro, porque você só encontra se você busca. Esse mergulhar no entendimento sobre o ministério de curas, porque eu já dei esse testemunho aqui, isso foi uma realidade dolorosa dentro da minha própria casa. Poxa, mas lá vai pastor Israel falar de novo sobre curas, lá vai pastor Israel chamar de novo para orar por enfermidades, porque você nunca passou por uma situação de ouvir médicos falar coisas de que parece que o chão vai abrir. Um pastor disse para mim: olha, sabe o que eu penso sobre cura? É que quando o homem, naquele grande dia da redenção, o seu corpo corruptível for transformado em um corpo incorruptível, ali vai se cumprir Isaías 53. Se você quer viver doente, enfermo, nessa desgraça de enfermidade, é problema seu, mas eu não aceito. Para mim, a redenção ela é completa. O reino de Deus veio para curar, o reino de Deus veio para lhe prosperar, o reino de Deus vem para lhe fazer vencer, o reino de Deus veio para trazer metanoia, transformação de mentalidade. Se quer viver nessa miséria, tudo bem, mas eu tenho fé para receber o que Isaías 53 diz, que pelas suas pisaduras eu sou curado. Diga aleluia! Deixa eu ver se eu estou indo nesse ambiente de fé, irmãos. Agora eu não vou julgar o irmão, eu não vou condenar o irmão, porque você só vai até onde você tem a revelação a respeito do conhecimento. Quando eu não tenho a revelação, o que é que eu faço? Eu vou buscar argumentos para justificar a minha incredulidade. Eu nem tenho fé para receber cura, e muito mais eu vou ter fé para orar pelos enfermos. E o evangelho é pregar o evangelho e curai é ordenanças do Senhor. Não é um discurso, não é palavra de sabedoria e persuasão humana. O apóstolo Paulo vai dizer, segundo 1 Coríntios 2, 14, se fala a memória, mas é a manifestação do poder e do Espírito Santo. É esse evangelho que eu quero. Na célula eu confessei um pecado. Eu costumo a andar, não pegar ônibus quando eu vou trabalhar, andar até o metrô, andar até o trabalho, retornar até a estação andando também, só para buscar a oportunidade, né, de, sei lá, ver alguém ali com uma muleta, enfermo de alguma forma, e falar de Jesus e orar por ela. Às vezes eu me limito quando é mulher, não tem uma mulher ao lado, né, um desconhecido parando assim na rua para abordar sozinho, por isso que Jesus mandou que fosse de 2 em 2. Quando é homem eu ainda fico mais, né, ainda chego e falo. E em uma subida de uma comunidade ali do
do Brasil Gás, estava subindo um senhor com a muleta e o caso dele era muito sério, ele arrastava as pernas. Aí eu passei pelo viaduto, olhei e vi. Eu tive compaixão, da mesma compaixão que Jesus teve quando olhou as ovelhas dispersas em Jerusalém, ele teve compaixão. Irmãos, quem tem fé tem compaixão. Só que essa fé que você tem, ela é provada, irmãos. E pensamentos de limitações, o medo, cuidado com o medo, ideias de que, o que é que vão pensar de mim? E se? Eu falo sobre a questão de curas, mas eu sei que o Espírito Santo, ele fala através da palavra, e há muitas situações aqui, de decisões a serem tomadas, da qual Deus falou com você, de que Ele está contigo, pode ir, seja forte, seja corajoso, dê o primeiro passo, que você pode, e não terá em nome de Jesus depois de hoje, uma atitude que eu tive, de mesmo tendo compaixão e sabendo o que fazer, olhar e ser limitado com milhões de pensamentos. E eu passei. E aí pronto, já passo aquele dia, meu Deus. Aí cheguei na cela, confessei. Irmãos, e aí eu liberei uma palavra, porque eu falo algo, porque eu fico preso a essa palavra. Eu disse, mas da próxima vez que Deus me der a oportunidade de ver aquele Senhor, eu vou orar por ele. Sábado agora. Olá, boa tarde, meu nome é Israel, eu vim em nome de Jesus para orar e olha, eu te digo, Jesus tem poder para trazer restauração sobre todos os seus ossos. Sabe qual foi a resposta dele? Eu creio que não há nada impossível para Deus. Eu encontrei um homem de fé, doido igual a mim. Meti a mão nele, na mão no meio da rua, a gente passava, e ali o nome de Jesus foi glorificado. E quantos creem que da próxima vez que eu ver aquele homem, ele vai chegar para mim e dizer, meu amigo, muito obrigado, depois que o senhor orou, fé, ela se manifesta em ações e em palavras. A minha briga contra doenças e enfermidades, eu volto a dizer, foi a vida do meu filho Isaac, com uma hipersensibilidade, um problema de asma, do qual eu ia para o médico, chegava em casa, cansava de novo, voltava novamente, já passei, ficava eu e pastor em tantas madrugadas naquele sofrimento, e tendo conhecimento a respeito de cura, orando por cura e vendo nada acontecer, um dia eu gritei na madrugada, mas eu não gritei para os vizinhos ouvir, eu peguei o travesseiro e revoltado com aquela situação. E aí, de repente, o pastor Raimundo me fez lembrar isso na sexta-feira. Não veio um terremoto, não veio um fogo, não veio um vento. Sabe aquela voz doce, suave, que acalma a tempestade da sua alma, que te tira do desespero, sabe, irmãos? Que vem como um refrigério em tempos de seca, E quando ele fala, não é um sermão de Gênesis e Apocalipse. Uma simples frase. Eu acredito que uma letra só do alfabeto de Deus já resolve tudo. Sabe o que ele me disse? A coisa mais simples que qualquer criança. A mesma fé que você tem para ser salvo é a mesma fé para você ser curado. Quem tem aqui a certeza? O que é fé? Certeza, convicção. Não tem ninguém que bote o dedo na sua cara e diga você não é salvo. Você tem a prova.
Você não tem a certeza de que você é salvo? Então, essa mesma fé lhe dá certeza também de que você já é curado. De que os seus negócios vão prosperar. De que o seu ministério vai crescer. De que a sua família toda será salva. Eu quero saber se tem alguém de fé aqui, pelo amor de Deus. Dá um forte aplauso. O que é mais fácil, crer que você é salvo? Ou crer. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Diga, a fé, ela é manifesta. Ações e palavras. Confissões. Ou seja, eu recebo a revelação, agora eu vou agir segundo aquilo que Deus me revelou, porque é uma convicção, irmãos, que não lhe deixa parado, você se move. Mas se você não crê, você fica estático, paralisado. Não dá um passo a mais. Se você não crê, faz igual a Pedro. Nas circunstâncias, você começa a afundar. Mas a verdadeira fé, ela é manifesta. Todos nós temos fé. Deus revelou algo a alguém aqui, e eu tenho certeza. Tome uma atitude baseada nessa fé. Que é assim que acontece. Na medida que você age, você vê acontecer, essa fé começa a aumentar. Deus quer aumentar a sua fé. Mas acredite, Ele não vai aumentar em você só pedindo, dizendo, Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Porque fé é ligação, ação. Tendes fé em Deus, ou tendes a fé de Deus. Foi uma resposta que Jesus deu quando viu Pedro admirado, porque um dia anterior, Jesus passou por uma figueira, estava com fome, e olhou para aquela figueira, não tinha figos, e Jesus ficou tão, que ele disse, seja amaldiçoada e nunca mais lhe dê frutos, secou as folhas até a sua raiz, irmãos. Lembro que a apóstola Sara falava sobre a figueira, né, a folha da figueira. Acho que Deus estava tão coisa, né, porque Adão pegou a folha da figueira e, em vez de se cobrir perdeu as vestes de glória e se vestiu com folha de figueira. Aí Jesus acho que esperou, né? Não, quando eu estiver lá, aquela figueira vai vir. Irmãos, não está isso lá? Isso é coisa cá, viu? Mas, põe aí, Jonatas, Marcos 11, versículo 14. Aí foi no dia seguinte, o versículo 14, Jesus passa pela figueira. E Jesus, falando, disse-lhe, vamos repetir isso? E Jesus disse, o que é que Jesus fez? Ele falou, e ele falou o quê? Nunca mais como alguém fruto de ti, para sempre. E seus discípulos, ele estava ensinando os discípulos o princípio da fé liberado pela palavra, a confissão. O que a gente fala, irmãos, denuncia se nós realmente cremos ou se a nossa fé é fingida. Porque vai que o médico diz, olha, você está condenado. Só tem 15 dias de vida. Qual seria a atitude e a ação na vida desse homem, na vida dessa mulher? O que é que sairia da boca? Alguns chegariam em casa, já ia reunir, né, a família, né, repartir os bens, agradecer, né, pelo tempo e que vida que ficou, né, e dizer que isso é a vontade de Deus e pronto, prepara o caixão aí, porque fulano de tal vai empacotar. Não vai acontecer com você. Mas se isso acontecesse, sabe o que é que iria sair da sua boca? Olha aí, eu estou ouvindo alguém falar como Jesus disse. Meu Deus do céu, vamos aplaudir ao Rei Jesus.
Diga aleluia. Patrão chama e diz: olha, hoje a casa caiu para você, está desempregado. Alguns iam sair dali direto para o bar, o crente, né, e afogar as mágoas. Agora, se é gente da Manaí, sabe o que ia dizer para o patrão? Deus vai abrir uma porta onde não há parede. Uma porta maior vai se abrir. Obrigado, meu patrão, até aqui. Hoje eu estou saindo da condição de empregado e agora está saindo daqui um grande empresário. Eita, glória a Deus! Que pode... É a confissão da fé. Eita, glória! A fé de Deus. Quer ver a fé de Deus? É só você ler Gênesis, eu aprendi isso, fiquei maravilhado. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. E disse Deus... Ok, mas pega só aqui, o disse Deus, versículo 3. O versículo 4... Pronto. Versículo 3, e disse, versículo 4, versículo 3, versículo 4, quem está entendendo a fé de Deus? Primeiro eu falo, depois eu vejo. Ah, mas eu não estou vendo. Profetiza. Profetiza, pastora Edileuza. Profetiza. Calavassá, procoma, cheque, lavassá, ripocomassa. Ei! Irmãos, o Espírito Santo está falando nesse ministério. Eu entrei aqui, pastor Edileuza, aquele mover de oração aqui com os pastores. Pastor Edileuza pega o microfone e vai falar de quem? Ezequiel. Está aqui. E disse Deus, e está aqui, Ezequiel 37. E veio a mão do Senhor sobre mim, o Espírito Santo me levou sobre um vale de ossos. E eu... O que é que Ezequiel viu? Ossos. Porque a primeira vista de Ezequiel foi as causas impossíveis. Foi a dificuldade. Foi o problema. Foi o agora não tem mais jeito. Ele não viu gente morta, ele viu ossos. Ele não viu apenas ossos, ele viu ossos. Ele viu morte. Ele viu destruição. O que é que você está vendo, irmãos? Deus está te levando a lugares. E o que é que você vê lá? Deus te faz olhar para o seu casamento. O que é que você vê aí? Deus te faz olhar para a sua empresa. Porque tem gente aqui que já é empresário, só não abriu a empresa ainda. É. Você olha para as suas finanças, você olha para a sua saúde, você olha para a sua célula, você olha para o seu ministério, você olha para esse ministério. Você olha para essa pessoa que está ao seu lado. Você olha para os seus apóstolos. Você olha para os seus pastores. O que é que você vê? A visão do profeta estava limitada. A pastora Edileuza falou aqui. Não pelo que se vê. Não vivemos pelaquilo que se vê.
mas pelo que nós cremos. Aí o que é que Deus manda ele fazer? O que Deus fez lá em Gênesis. O que Jesus fez com a figueira. Jesus primeiro falou, Pedro no dia seguinte viu. Olha que tem gente profetizando algo aqui e amanhã... Deixa eu ser mais específico, você já está vendo, amanhã quem vai ver é... Por favor, aplauda o Rei Jesus. Profetiza, filho do homem. O versículo 7 vai dizer, enquanto eu profetizava, enquanto profetizava, o reboliço aconteceu, os milagres começaram a acontecer, as portas se abriram, a cura veio, restituição, restauração, transformação. Há um testemunho de um avivalista, é criticado por muitos, mas a questão aqui não é a linha de pensamento teológico dele, mas uma coisa que é fato, que vem de Deus, e é nisso que nós ficamos. O saudoso reverendo Kenneth Hagin, muitos aqui já ouviram falar ou já conhecem, nascido em 1917, coração deformado desde o seu nascimento, uma doença sanguínea que para os médicos não tinha cura. O médico desenganou ele. Com 15 anos, agora, as coisas pioram porque ele fica paralítico e acamado. Só que tinha o costume de ler essa Bíblia que está na sua mão. E no testemunho dele, sabe qual foi o versículo do qual ele recebeu a revelação, da qual gerou fé e fez ele profetizar? Depois de Marcos 11, 22, veio Marcos 11, 23. E foi aqui que tudo mudou. Marcos 11, versículo 23, Jonas. Te amo, viu, Jonas? Gostei do penteado, tá bonito. Você é bênção, Jonas. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que você, tudo que disser lhe será. Quando ele recebeu essa revelação, ele aí agora passou a confessar todos os dias, mesmo sentindo dores, mesmo paralítico, mesmo naquela condição de morte, condenado, ele confessava todos os dias. Eu acredito que Deus, porventura, nessa coisa, pastor Zé, não vou falar não, aí já. Mais um exemplo, né? Ele levou no ano de 2026, na Igreja Batista Manaim, eu ouvi um apóstolo dizendo, põe a mão na sua cabeça. E declare, eu sou. Rapaziada. Ele começou a confessar, irmãos. Isaías 53, ele começou a confessar que pelas pisaduras ele era sarado. Ele conta esse testemunho. 2 anos se passou. E por que teve que passar 2 anos? Porque ele confessava, mas ele precisava tomar só uma atitude. E sabe qual foi? Qual? Exatamente. Ele disse que ele levantou e ele percebeu que ele estava 100%. Quem vai se levantar hoje?
Pode ser que no primeiro dia em que ele recebeu aquela revelação e ele confessou, ele já estava curado e não sabia. Ele poderia já se levantar. Passou-se 2 anos. Tem gente aqui que recebeu a revelação, tem gente aqui que já confessa a palavra da fé. Só precisa se levantar e tomar uma atitude. Ei, Jesus maravilhoso! Ei, glória a Deus! Põe a mão na sua cabeça e primeiro começa a confessar quem você era em Cristo Jesus, o que a palavra diz que você tem. Declare onde você vai estar daqui a 5 anos. Declare em nome do Senhor Jesus a condição real, bíblica do seu casamento, da sua casa, da sua família. Confesse como está cada átomo, cada célula, cada órgão do seu corpo. Declare em nome de Jesus como vai próspera e saudável as suas emoções, em nome de Jesus. Declare algo a respeito às tuas finanças. Profetiza, filho do homem. Primeiro você fala, depois você vê. Primeiro você fala, depois você vê. Enquanto eu profetizava, é agora que algo sobrenatural acontece. Onde há ambiente de fé, os milagres acontecem. Enquanto essa atmosfera linda que os levitas trazem de louvor, de adoração, de cânticos espirituais entoado, o Espírito Santo começa a trazer revelações profundas ao teu coração. A cegueira espiritual da incredulidade vão sendo removidas. Deus está dando visões, Deus está dando ideias, projetos agora, em nome do Senhor Jesus. Deus está ressuscitando o que estava morto no seu espírito. Promessas que ainda permanecem de pé ao teu favor. Nenhuma delas caiu por terra. O tempo não apaga, as circunstâncias não apagam. No seu devido tempo você vai colher os frutos dos seus lábios. Você vai colher os frutos dos seus lábios. Você vai colher os frutos dos seus lábios. Não vai precisar 2 anos para que você tome uma atitude. Hoje nós saímos daqui cheios de fé, com revelação e a visão espiritual ampliada, para que as nossas ações venham redondar e manifestar a glória de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Você que está em casa, profetiza, profetiza, profetiza. Profetiza. Eu estou guardado. Roupa capache, que lamação. Aleluia. Não estou sozinho. Aleluia. Tu estás comigo. Vamos declarar isso, vamos. Porque se eu estou guardado.